Fala pessoal, dia 23/1, quinta-feira, mais um dia aqui no Libertas Nova, canal novo, não tem propaganda, não tem nada, aproveite, se inscreva, a gente vai conversar aqui despretensiosamente sobre a questão geopolítica, né, sobre tudo que tá acontecendo, explicando, dando uma visão melhor, canal mais opinativo. Se você achar meu comentário jogado aí com o link da Amazon, clique, navegue, compre e ajude o canal. E hoje vamos falar um pouco do Trump e dos globalistas, mais uma vez, não só da pauta woke, mas toda essa movimentação, essa mudança, falar de nomes grandes, como bilionários, como os Mark Zuckerberg, e toda essa virada, né, essa guinada 180 que aconteceu com muita gente, e tem gente que acha que o Trump é uma grande ameaça, né? Que ele é o anticristo que chegou para mudar tudo e implementar uma nova ordem mundial terrível, tá? Só que não é bem assim que funciona, tá? O que vai acontecer é o quê? É os Estados Unidos se livrando de uma infecção, de uma doença que chama globalismo, que estava enfraquecendo os Estados Unidos, porque estava aí quase dizimando os Estados Unidos em relação ao BRICS, estavam perdendo a sua posição, os Estados Unidos estava sendo destruído, porque os globalistas de forma alguma eram americanos de verdade, né? Foram enganados, não enganados, tá? Isso tudo você vai se perguntar assim, como é que eles entraram nos Estados Unidos, como eles conseguiram mexer na CIA, como eles conseguiram mexer no Pentágono, tudo é um nome, corrupção, tá? Corrupção, muito dinheiro para mudar a cabeça de muita gente, só que aquilo. Forças americanas, né, inclusive, acredito eu, militares, perceberam. Esses caras tinham pautas aí incríveis que fizeram o quê? Acabaram afetando ainda mais os Estados Unidos. Prometeram enfrentar o Putin, prometeram enfrentar os comunistas e não entregaram resultado nenhum. E por isso a gente vê aí muitos democratas, o Deep State, nessa forma, se abraçando bastante. Então você vê fotos tipo essa aqui, né, do Trump e Obama, muito amiguinhos, conversando. É porque os Estados Unidos resolveu afastar, excluir aí os globalistas porque estavam atrapalhando, e vai fazer o quê? Vai começar a abraçar aí os Estados Unidos novamente, o seu imperialismo, o seu controle do mundo. Porque aquilo, não adianta você falar assim, os Estados Unidos são malvadões. Se os Estados Unidos não se intrometerem em outros países, os comunistas se intrometem e ganham espaço e ganham nos Estados Unidos. O mundo é essa polarização da Guerra Fria, busca 2.0. A Guerra Fria é exatamente isso, é Estados Unidos versus, né, aí os comunistas e as suas vertentes, os seus tentáculos, que os globalistas se assemelhavam bastante. Quantas vezes eu mostrei aqui globalistas poderosos que praticamente dominavam alguns países com o busto do Lenin atrás, tá? E aquilo, eles enganaram bastante, só que não é só enganar, tá? É questão de dinheiro, compraram muita gente. E agora os Estados Unidos falou assim, chega, porque estamos perdendo, tá? E por isso você vai ver muita gente, até democratas, se unindo ao Trump. Você vê personalidades que eram democratas, que na verdade ainda são, como o Joe Rogan, muito trumpista. Então você vai falar assim, então esses caras não valem nada? Desculpa, mas é uma coisa um pouco mais profunda, não é bem assim que funcionam as coisas, né? É aquilo, o político, ele tem que seguir certas regras. Então, o Trump, ele teve algumas falas, né, que ele abraçou certas pautas globalistas, mas agora ele está, ok, já que foi permitido e a renovação está chegando, a gente vai falar da questão das Big Techs, você percebe que agora eles vão lutar ferrenhamente contra isso, porque eles se sentem traídos também, né? Porque os caras chegaram, questão de saúde, um monte de pautas aí. E o Trump falou da OMS que ele foi roubado, mas é muito mais profundo do que isso, tá? E você percebe, até Bill Gates disse que ficou francamente impressionado com o Donald Trump durante o jantar de 3 horas, tá? E o Bill Gates que pediu para visitar o Trump, tá? Então, o que acontece? Os caras perceberam que o barco estava afundando dos globalistas e falaram assim, não, tudo bem, a gente vai agora se unir ao Trump. Então você vê, o Mark Zuckerberg, e tem muita gente que fala do Mark, fala assim, não, mas agora ele tá pagando de bonzinho. Lembre-se, você imagina, um cara é bilionário, tentando, não é defendê-lo aqui, tá? É que aquilo, ele tem a sua empresa gigantesca, chega, né, a CIA e fala assim, você tem que agir dessa forma, senão o pau quebra pra cima de você. O cara faz, tá? Infelizmente, um cara como Mark Zuckerberg, bilionário, não vai pagar pelos seus crimes, mas quase que ele e outros acabaram se ferrando na mão dos globalistas. E por isso você percebe que teve toda essa reunião, todos muito tranquilos e felizes ao lado do Trump, porque todos eles foram alvo, tá? Canadá processa a Google por práticas anticompetitivas no mercado de publicidade online. Queriam transformar as Big Techs em globalistas, né? Nessa coisa woke. E não deu certo para eles, tanto que o Trudeau renunciou com a cara de choro, porque não dá mais. Acabou para os caras, né? Os caras vão tentar sobreviver de certa forma, eles com certeza vão tentar novamente. Mas é aquilo, a guinada, Mark Zuckerberg e outros perceberam que eles começaram a apanhar muito.
Então, os globalistas, eles perceberam o seguinte, eles estavam fazendo as suas pautas cada vez mais ridículas. As pessoas não aguentavam mais ver absurdos em relação ao woke, seja em filmes, nas próprias Olimpíadas. O pessoal falou, esse negócio aqui não tá certo, por que isso está sendo implementado? A maioria das pessoas não estava aceitando, a não ser os cabecinhas fracas, que pintavam o cabelo colorido aí, defendiam pautas, não, porque eu tenho 1 bilhão de gêneros, não é assim que funciona. Claro que tudo isso a gente tem que falar com muito cuidado ainda, porque ainda não saiu, esses caras vão tentar fortalecer essas pautas, porque é aquilo. Provavelmente algum núcleo globalista ainda vai tentar manter isso aí. Ainda tem bilhões para serem gastos para manter esse tipo de narrativa, tá? Mas é aquilo, eles enfraqueceram os Estados Unidos. Eles se adentraram no governo, não só no governo, mas no Deep State, que é algo além do governo americano, né? Algo que realmente sustenta o Estado americano. E foram lá e colocaram diversas pessoas através de provavelmente corrupção para mudar. Claro que Mark Zuckerberg e outros bilionários começaram a ser pressionados porque a internet começou a quebrar os caras. Porque aquilo, eles tentavam empurrar isso, tentavam processar, acuar, deixar os caras... sempre aí o Mark Zuckerberg, inclusive, teve muitas vezes que ele foi impressionado pelos republicanos, então era uma guerra que os caras não aguentavam mais. Você vê que o Mark mudou completamente a sua postura, né? Tá querendo falar de luta, de comer carne, abriu churrascaria, o cara não aguentava mais, estava sendo pressionado. Então é uma mudança dentro dos caras, de tanto que eles foram pressionados, e eles querem algo novo, eles querem mudar. E o Trump na verdade, isso aí. Né? Então o que a gente está falando? A gente não está falando de comunista e apenas americanos imperialistas. A gente está falando de globalistas que eram como um vírus, enfraquecendo os Estados Unidos, que prometeram entregar algo. E o Trump está chegando aí, como a gente falou, de pacificador. Não é que ele é o real pacificador, ele não vai pacificar, é só ver o tipo de falas que ele faz em relação ao Brasil, como o Lula está meio assim, com medo. Ele não vai ser um pacificador. É que os Estados Unidos vai mudar a sua estrutura longe dos globalistas que enfraqueceram os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos vai começar agora um novo plano de reconstruir e conseguir, vamos dizer assim, tomar espaços. Você vê como o pessoal está muitas vezes achando que o Trump ele vai ser um amigão do Putin, um amigão do Xi. Ele vai tolerar e negociar. Por isso que a Síria, você viu o que aconteceu. Para quê? Para tentar melhorar, né, a situação de Israel. Israel ficar um pouco mais tranquilo. Então, qual é a negociação que o Trump vai fazer, inclusive com a Rússia? Ele vai chegar e falar assim, ó, o Putin, você não vai ter mais a OTAN te pressionando como os globalistas estavam fazendo. Tá? Então você fica tranquilo, a gente vai parar aí de colocar essas bases, porque os globalistas, eles negociavam com a China, mas ao mesmo tempo eles prometiam para o Deep State americano que iam forçar o Putin, e aí deu até foi algo assim que não ficou legal, porque aquilo, a guerra se estendeu, gastaram trilhões, né, aí com a guerra na Ucrânia, né, gastaram muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares a gente via saindo dos pagadores aí de taxa, os pagadores de impostos americanos, numa guerra que nem era deles, e isso foi enfraquecendo tudo, o pessoal não foi gostando, os americanos foram percebendo que isso não estava dando certo, cara, não, era questão de tempo, até os globalistas perderem esse espaço, os americanos falarem assim, a gente não quer mais isso, por isso que o Trump está chegando negociando, com certeza vai falar pro Putin, olha, a gente tira, a gente não vai te incomodar. Você pode até ficar com certa parte, assim como você ficou com a Crimeia, né? Você pega aí uma parte para você, mas você deixa Israel em paz e muito provavelmente você para de ficar incomodando em questão de alguns países da América do Sul. Espero eu, tá? Porque você vê que o Donald Trump não falou de Lula até nenhum momento, porque ele vai conversar com o Putin em relação a isso e falar assim, ó, o Brasil sempre foi nosso. Tá? Então é aquilo, se mantém tranquilo aí. O Lula já falou na reunião ministerial que talvez nem vai se candidatar de novo, porque depois da queda dos globalistas, o empenho do Trump e também de muitos democratas, né, os caras mudaram todo o seu pensamento, a sua forma de pensar, entendeu? É aquilo, é claro que é muito cedo em falar fim dos globalistas, tá? Mas você vê Big Techs cansadas de tanto serem pressionadas, né? O Elon Musk foi um dos primeiros que não aguentava mais porque ele percebia que existia essa pressão. Mas claro, você pode ficar tranquilo que vai ter briga. Vocês vão ver o Elon Musk brigando com o Steve Bannon. O Elon Musk não é um cara republicano. Ele não é um cara de direita, 100%. Ele tem um posicionamento estranho em muitas coisas. Foi uma coisa que eu falei no vídeo de ontem, né? Lá no Lilo Vlog. Falei até brincando, né? Não ligo muito para as pautas de costumes. Era brincadeira, era uma ironia, né? Porque a gente está no Brasil, onde o Lula está destruindo até a sua sobrevivência.
tá? Às vezes você vai perder aí muito dinheiro e nunca, né, na história você viu tanta gente indo morar na rua. Há 10 anos atrás, em 2011, você tinha 20 e poucos mil pessoas morando na rua, agora você tem mais de 300 mil pessoas. Tudo que o mundo passou, inclusive da questão de pandemia, que os globalistas foram extremamente culpados em tudo, você pode ter certeza que haverá uma reconstrução das coisas, tá? Agora, o Trump é bonzinho, não é? Ele mudou? Cara, ele sobreviveu. Ele sobreviveu, ele se manteve em pé, ele esperou as coisas mudarem, tá? Então ele tem o Supremo, ele tem as casas e provavelmente vai começar a fazer limpa na CIA, no Pentágono, e muitos democratas, por isso você tá vendo aí, né, fazendo amizade com ele, é porque existe uma renovação nos Estados Unidos. Lembre-se, o que aconteceu nesse momento aí da história, onde tudo parecia muito bizarro e estranho, é que globalistas poderosíssimos conseguiram adentrar, aí você se pergunta como eles conseguiram, no Deep State americano, no núcleo dos Estados Unidos, e começaram a tirar a força dos Estados Unidos. Só que aquilo, até mesmo democratas perceberam que não estava dando certo. Alguns ainda vão resistir, mas existe uma renovação. Agora, o Trump é anticristo, vai ter uma guerra, um novo domínio mundial dos comunistas. Vai ter briga ainda. Tanto que o Steve Bannon tá brigando com o Elon Musk e você vai ver aí umas discussões em questão de tem muita coisa para acontecer, mas o que a gente tem que focar hoje, ficar um pouco mais tranquilo é o quê? Que nada foi pior do que os globalistas para o mundo. Eles eram praticamente o NAZI. Eles eram os bigodinhos, tá? Se você vê a postura dos caras, na hora deles falarem no World Economic Forum, pareciam vilões de James Bond. Você sabe de quem eu tô falando. Eles eram a pior praga, uma das piores pragas que aconteceram na humanidade. E a gente espera que todos eles paguem, tá? É aquilo, mas o Mark Zuckerberg vai pagar? Cara, ele foi pressionado para afetar isso aí, para fazer o que ele fez, para censurar as pessoas. Ele é culpado? Com certeza absoluta. É que eu falo, o mundo é dos covardes, né? Esses caras poderiam falar assim, não, não vou aceitar isso aí, porque isso aí vai afetar as pessoas, muitas pessoas vão ser até mortas por causa de pautas que eles estão tentando empurrar, né? Muitas coisas, muitas mentiras. Mark Zuckerberg falou no Joe Rogan, olha, os caras queriam que eu censurasse verdades, né? E ele falou que ficou indignado. É aquilo, poderia ter resistido. Mas é aquilo que você vai esperar o quê dessa nova geração? Os caras são covardes. Eu mesmo aqui no YouTube, né, já briguei com canais 10 vezes maior. E eu lutei pelo povo brasileiro. Falei, não, você tem que fazer isso aqui, senão o PT volta. Eu fui o cara que fui largado. Né? Tanto que eu não sou mais tão combativo assim, porque eu percebi que, dependendo... País terceiro mundo, né? Se eu estivesse nos Estados Unidos, talvez a minha história seria diferente. Mas aqui no Brasil... Às vezes você vai lutar pelas pessoas, as pessoas não reconhecem. Então o que acontece? Se o Mark Zuckerberg tivesse batido de frente com a CIA, com o Pentágono e com os Estados Unidos no auge, com certeza o Facebook seria derrubado, porque os caras tinham poder. Só que o poder foi caindo, porque o povo não aguenta mais, inclusive o povo americano, que é um povo, né, um pouco mais esclarecido, né, tem uma população um pouco mais, sabe o que quer, sabe dos seus direitos, querem se defender, querem ter arma na mão, querem poder aí, né, não ver o cara levando $900 de uma loja e depois sendo aí inocentado. Essas coisas aí quebram o cara, tanto que foi uma das primeiras coisas que caiu, né? Mas essa é a visão do pessoal globalista, que é aquilo, a pauta woke, que a gente chama, que é a coisa de cabelo coloridinho, vai muito além disso. Então não deixe de assistir o último vídeo que tem aqui no canal da Bomba Woke, que é muito mais profundo do que vocês imaginam e tem vários assuntos que ainda não pode ser citado no YouTube, porque aquilo, as diretrizes ainda não caíram. Tá? Tem muito tema proibido e no Brasil talvez demore um pouco mais, tá certo? Por quê? Porque o Lula ele ainda vai ter muito apoio, porque os globalistas sendo empurrados e eles estavam com a roupinha meio laranja, né? Eles vão pôr a roupinha vermelha agora e vão fazer de tudo para fortalecer todos os esquerdistas que vocês vão ver por aí, inclusive da questão de artistas, de cinema, de ganhar premiação, tá certo? Lembre-se disso. Mas Trump é anticristo e tal? Não é isso exatamente. Você só tem que pensar na estrutura americana, o quanto os globalistas estão sendo empurrados. E como eu falei no último vídeo, não vai ser uma guerra fácil, tá? A gente tá falando de um começo de uma luta contra os globalistas, tá? Porque assim como eles ficaram desde 2014 pra cá, tipo, censurando a internet e colocando essas pautas para as pessoas aceitarem as coisas mais ridículas do mundo, né?
Eles não vão largar o osso. Então, nos próximos 10 anos, você ainda vai ver muita coisa. Não, como insetos, que é uma maravilha para você. Olha como essa pauta ambiental é extremamente importante. Olha o flato da vaca que tá aquecendo o mundo. Todas essas coisas que as pessoas um pouco mais esclarecidas percebem que são absolutamente ridículas, tá certo? Então, lembre-se, não é magia. Entendeu? Não é uma coisa que vai ser fácil. O Trump não vai chegar mudando as coisas. Ele também não é o anticristo. Ele não é o cara comunistão. E você ainda vai ver muita briga dentro dos Estados Unidos. Vai ter muita briga em relação das redes sociais. Vai ter gente batendo cabeça. Os democratas americanos vão brigar com o Trump daqui 2 ou 3 anos, muito ferrenhamente. É a questão do ciclo de poder. Enfim, tudo isso a gente vai conversar em breve. Eu sei que o pessoal está cobrando muito vídeo exclusivo, mas, gente, estou estudando horas e horas por dia para fazer vídeos ainda melhores, e por isso que às vezes a gente atrasa, tá? Então era para fazer nessa quarta, mas assim que eu conseguir ficar pronto, eu vou fazer um vídeo muito especial para vocês, tá bom? Pessoal, lembre-se, se achar meu comentário aí, se você encontrar, clica no link e ajude o canal, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.